Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando a paixão do Senhor e mais uma vez nos reunimos nesse nosso programa O Pão da Palavra Especial para fazer uma breve meditação sobre a Palavra de Deus proclamada neste dia. Isaías capítulo 52, versículo 13 ao capítulo 53, versículo 12, Salmo 30 e 31, alguns versículos dele, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, capítulo 5, versículo 7 a 9, e o longo texto, relato da paixão de Cristo, segundo João, capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. Meditemos com alegria a santa palavra de Deus. Pois tudo bem. O primeiro texto, Isaías capítulo 52, versículo 13 ao capítulo 53, versículo 12, é o quarto cântico do servo sofredor. Esse servo que foi escolhido por Deus para curar e esperançar os feridos, resgatar Israel e ser luz de todas as nações, usando da não violência para realizar a sua missão, persistindo até o fim diante das perseguições sofridas por causa do bem que faz. Agora, este servo é humilhado, destroçado, torturado, massacrado. Todos consideram-no como um maldito de Deus. Mas no fundo, ele é aquele que está carregando os nossos pecados. Por isso, se diz no texto, no início do texto, que ele será elevado, será bem-sucedido e será elevado ao mais alto grau. Aquele que foi o mais humilhado será por Deus o mais exaltado. A fé cristã enxerga nesse servo a figura de Cristo, aquele que morreu por nós, levou sobre si as consequências do nosso pecado, padeceu a morte, padeceu a sua paixão e foi ressuscitado por Deus, o primogênito dentre os mortos. É o único texto no Antigo Testamento que fala de alguém que se oferece voluntariamente à morte e de alguém que pela sua morte expia os pecados de toda uma multidão. Esse texto foi absolutamente fundamental para que a primeira comunidade cristã pudesse entender o significado da morte de Jesus. A grande pergunta que os primeiros precisavam fazer é por que ele morreu desta forma, uma vez que agora está ressuscitado. O Salmo 30, queridos irmãos, queridas irmãs, é o salmo de alguém que deposita com confiança sua vida nas mãos de Deus. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. É interessante que o verbo entregar, aqui, no hebraico, o sentido original dele é uma entrega com a expectativa de devolução. É quase como se fosse um empréstimo. Então, quando Lucas, sobretudo Lucas, coloca este salmo nos lábios de Jesus quando ele está na cruz, Lucas já sabe que Jesus está ressuscitado, vive para sempre. Então, por isso, nada mais do que esse salmo ser uma experiência de alguém que entrega a sua vida no momento da morte nas mãos de Deus, mas sabendo que Deus a devolverá de uma maneira mais plena e mais realizada. O que foi, de fato, o que aconteceu com Jesus. Entrega a vida dele ao Pai por nós e o Pai a devolve em forma de ressurreição. Esse mistério nos ajuda a compreender Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, versículo 5, 7 a 9. Porque o texto fala que o filho, no final, fala que o filho aprendeu, mesmo sendo filho, pelo sofrimento, a obediência, e que Cristo foi atendido nas suas preces. É interessante que quando olhamos para o Jesus na cruz, parece que Deus não ouviu as preces de Jesus, mas pelo contrário, ouviu de uma forma muito melhor. Talvez poderíamos dizer que, humanamente falando, a resposta que Jesus esperava da parte do Pai não foi esta resposta. Por isso que nós, humanamente, podemos entender a cruz como um fracasso, né? Como, por exemplo, Marcos e Mateus o entenderam quando colocam nos lábios Jesus, meu Deus, por que me abandonastes? Mas o pensamento do autor de Hebreus é diferente, porque fala que Cristo foi ouvido. E como que foi ouvido? Na ressurreição. Né? Então, ele obedeceu à vontade do Pai, entregou a própria vida,
fez da cruz um altar, fez de si mesmo sacerdote e cordeiro sacrificado por amor a toda a humanidade, e por causa desta entrega voluntária da própria vida por amor, Deus responde a Jesus com a ressurreição. Então a resposta veio muito mais plena, porque pela ressurreição, Jesus foi colocado no estado de vida que a morte agora não tem mais poder sobre ele. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, o longo relato de João capítulo 1, João capítulo 18, versículo 1, versículo 19, 42, é um texto extenso demais, que quer fazer com que cada um de nós possa meditar profundamente a paixão do Senhor. Fica aí o desafio para lermos, rezarmos e meditarmos e contemplarmos cada cena, cada personagem, para ver com qual desses personagens nós nos identificamos mais e sentir no nosso coração o apelo à conversão que Deus deseja que cada um de nós viva. Entretanto, quero chamar a atenção para o detalhe de que quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos lhe diz, pergunta-lhe, questiona se ele é rei, e Jesus afirma, eu sou rei, mas ele vai afirmar, meu reino não é deste mundo. Muitas vezes nós pensamos que ele está falando da vida eterna, que o reinado de Cristo é meramente espiritual. Não. O sentido dessa frase, meu reino não é deste mundo, significa que o meu reino não é conforme os sistemas deste mundo, os poderes deste mundo. O mundo do jeito que está organizado, intolerante, com ódio, raiva, guerra, violência, e às vezes até mesmo violência realizada em nome de Deus, praticados por intolerantes religiosos, fanáticos religiosos, este mundo não está organizado segundo o meu reino. Por isso que o meu reino precisa ser implantado no mundo para que a família humana possa de fato viver a fraternidade, viver como se fosse uma família, apesar da diversidade que existe nela. Então não é jogar para fora do mundo o reinado de Cristo. Não, o reinado de Cristo precisa ser instaurado no mundo. E o mundo do jeito que está, com guerras, fratricídios, violências, ou seja, o mundo do jeito que está não é o reino de Cristo. E cabe a nós, discípulos e discípulas de Jesus, com nosso testemunho, fazer com que o reinado de Cristo se dilate entre nós para que haja paz na humanidade. Reinado de Deus. E por fim, hoje celebramos a paixão de Cristo. E é interessante que a palavra paixão pode lembrar os apaixonados. Cristo deu a vida dele por nós enquanto éramos pecadores, porque ele é apaixonado por nós. Por isso, a cruz de Cristo, a sua crucificação, a sua entrega amorosa, é a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. Então, que ao contemplarmos Jesus crucificado e meditarmos a sua paixão, possamos nos sentir profundamente amados, porque Cristo na cruz está experimentando aquilo que nós deveríamos experimentar por conta do nosso pecado. Mas por amor a nós, ele já pagou a pena, por amor a nós, ele já nos livrou do inferno e das consequências do pecado, por amor a nós, ele já nos abriu as portas do céu. Então, ele, tremendamente apaixonado por cada um de nós, possa nos estimular a ser também tremendamente apaixonados por Cristo e dar a nossa vida por ele a serviço dos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.